Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? A principal discussão do momento, pelo menos nos últimos tempos, é a tal da inteligência artificial. Porque muita gente tá com medo do ChatGPT, do Midjourney, daquelas imagens que aparecem nas redes sociais que foram geradas por uma inteligência artificial. Isso dá muito pano pra manga, dá muita discussão. Tem gente que acha que o mundo vai acabar. Tem gente que acha só que tá muito chato isso de ficar roubando as tecnologias. Mas como que será que funciona essa tal de inteligência artificial? Porque é uma coisa que a gente está falando tanto, mas a gente não percebeu como é que ela funciona direito. Você está preparado para saber como que isso funciona? Tá preparado, Marilana? Sim! Não senti tanta firmeza assim. Eu estava preparando alguma coisa especial e me embolei. Isso teria sido melhor pensado numa inteligência artificial. Melhor a gente ver como é que funciona hoje no Net Show. Para a gente começar a falar sobre inteligência artificial, você tem que entender que não é um termo novo, não é uma coisa que a gente fala assim, nossa, a partir de agora que o mundo vai acabar, o mundo já ia acabar já tem um tempinho, né? Porque a inteligência artificial, na verdade, ela tem uma origem muito mais antiga do que você imagina. Para a gente entender sobre inteligência artificial, nós temos que entender alguns conceitos. O primeiro deles é o da programação. Você tá pensando que é só aquele negócio da Microlins que dava aquele curso de programação e ia ficar por aí? Você já fez curso de, como é que é? Visual Basic? Você já fez curso de Access? Programando Access, né, Marilana? Sim. Departamento pessoal. A primeira linguagem de programação foi criada lá nos anos 40, que tem um nome, inclusive, muito estranho, que se chama Plancalcul. Não parece uma linguagem de programação, parece um ponto do corpo humano aí. Mas para que serve uma linguagem de programação? Basicamente, eles criaram isso para dar instruções para o computador para ele fazer computações e cálculos. Então vamos supor que ele quer calcular quantas laranjas o Pedrinho tinha lá naquele problema da quinta série que a gente queria resolver. É uma forma de você contar para o computador qual é o problema que ele tem que resolver. Pensando nisso, isso foi o início, né? Nós temos um personagem muito famoso na história que começou a desenvolver esse lado. Ele é praticamente o pai da computação moderna, que é o Alan Turing. Você conhece esse rapaz aí? Esse rapaz é inteligente, viu? O Alan Turing tinha uma missão muito complicada, que é o seguinte, ó. Ele tinha que decodificar um código alemão para entender o que eles iam fazer na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Porque a Alemanha estava fazendo uns planos e tal, e ele falou assim, ó, eu acho que eu vou decodificar esse negócio aqui. Ele ficou encarregado dessa missão. Conseguiu com muito custo e não foi tão reconhecido assim por causa disso, né? Mas ele estava um tempo depois, estava fazendo um estudo que ficou conhecido como o jogo da imitação. Por isso que, inclusive, tem até um filme sobre o jogo da imitação. É por isso. Ele estava testando os computadores para ver se os computadores conseguiriam ter uma consciência. Se eles conseguiriam responder às pessoas de forma que as pessoas iam pensar, confundir se era uma pessoa de verdade respondendo ou o próprio computador. Como que ele fazia isso? Ligava o computador, ficava lá digitando, né, a pessoa digitava com o computador e ele respondia. Se a pessoa entendesse que aquilo lá era uma pessoa de verdade, o teste tinha dado resultado, né? Senão, não acontecia nada. Esse teste dele foi meio que criticado por alguns especialistas, porque, pensa comigo aqui, se você está programando o computador para responder, ele meio que não é inteligente, né? Você tem que perguntar coisas que você já programou para ele que responder. Então, não tinha muito como isso dar certo. Mas o Alan Turing, ele não criou o termo inteligência artificial. Foi só em 1956 que tocaram pela primeira vez no nome inteligência artificial. Mas o termo inteligência artificial foi cunhado pelo John McCarthy, que inventou uma linguagem de programação e começou a colocar os pezinhos nisso aí. Mas só que você tá achando que a gente tem só a inteligência hoje da ChatGPT, Midjourney e várias outras aí que vêm do Bard, do Google e tal? Não é só isso não. Vamos fazer uma linha do tempo aqui para você ver que existiram outras. Em 1966, criaram a primeira assistente pessoal que se chamava Elisa.
A Elisa foi criada para ser um robô terapeuta, para você conversar com ele e meio que você fazer aquelas vias de psicólogo, sabe? Deu bastante certo. O criador, inclusive, da Elisa ficou bem surpreso com os resultados. Mas claro que, né, em 1966 a coisa ficou mais ou menos por ali. Nos anos 70 teve um outro projeto de inteligência artificial, que é o MySim. Esse projeto era uma inteligência artificial que fazia análise laboratorial de sangue. E só para você ter uma ideia, lá nos anos 60, sabe quanto era a taxa de acerto dessa inteligência artificial? 69%, que era muito maior do que os testes feitos pelos humanos. Usaram isso? Não usaram, porque o pessoal meio ficou com aquela assim, ih, rapaz, o povo vai meio chiar com esse negócio aí. Eu acho melhor a gente deixar esse negócio quietinho aí, ó, vamos engavetar sem nem usar. Mas já teve. Em 1997, a IBM, que é uma empresa famosa aí de processadores, de computadores, fez uma inteligência artificial para derrotar o campeão mundial de xadrez. Ela se chamava Deep Blue. E o enxadrista, gostou da palavra, Gabriela? Nossa! Enxadrista chamava Igor Gasparov. Ele era um bicho no tal do xadrez, mas perdeu para inteligência artificial. Em 2005, teve uma inteligência artificial que ganhou com um carro autônomo o DARPA Grand Challenge, que é uma corrida. Imagina, a inteligência artificial ganhou dos motoristas, né? Tá dando um pouco de medo ao longo desse programa, não tá não, Barbarella? Você tava sem receio nenhum, agora você tá mudando. Não, mas a gente vai entender como é que funciona daqui a pouco. Em 2011 veio a Siri, que sim, também é uma inteligência artificial, é a moça que fica presa dentro do iPhone, que às vezes a gente tá falando do nada, ela começa falando, pode falar de novo, Renato. Eu não falei com você, Siri. Você é muito intrusivo, hein? Siri, você é a mulher da minha vida. Em 2014 veio a Alexa e a partir de 2020 veio o tal do ChatGPT que todo mundo, nossa senhora, o mundo vai acabar, o apocalipse está chegando. E eu acho engraçado que as pessoas, quando lançou a Alexa e tudo, né, as pessoas realmente achavam que a pessoa tinha uma Alexa para não se sentir sozinha. É verdade, mas é mais ou menos isso, né? Eu estaria perdida, porque ela não entende nada que eu falo. Não, ela fala não para barra direto, gente. Vamos entender agora, a gente vendo que já teve muita inteligência artificial durante a nossa vida no século XX, vamos entender como que funciona uma inteligência artificial? Eu tenho certeza que o pessoal depois desse vídeo eles vão correndo usar o meu cupom para jogar ali, para entrar na Lura, para fazer parte dessa escola da inteligência artificial. Nossa senhora, vocês não perdem por esperar, mas acompanhem. Como funciona a inteligência artificial? Como conceito, é qualquer tentativa de simular o pensamento humano. E para isso a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, toda máquina ela é composta de hardware e software, beleza? O hardware é como... que você chuta. É o que chuta? É, e o software é o que você xinga. Parabéns, Orlando. Ótima definição. Agora eu entendi. Exatamente. Arrasou, bonita. Aplausos. A inteligência tá no software. É como se fosse a gente, ó. O nosso hardware é o nosso corpo. A nossa inteligência tá no nosso cérebro, que é o nosso software. Como é que a gente funciona? Ele que dá instruções para fazer diversas coisas. E todo sistema tem um algoritmo. Você já ouviu muito falar em algoritmo, né? Porque tem um tanto de YouTube, Instagram, não sei o que, tudo xingando o algoritmo. Esse algoritmo é muito ruim. Mas será que eles sabem o que é algoritmo? O algoritmo é uma cadeia de comandos, de tipo assim, de instruções para a máquina fazer alguma coisa se acontecer uma determinada situação. Vamos supor que uma máquina vai ser programada para fazer um bolo. Então, o algoritmo vai fazer os passos necessários para ensinar essa máquina a fazer um bolo. E isso é uma programação normal por meio de um algoritmo. O que a inteligência artificial faz? A inteligência artificial vai além. Se você fez esse bolo, essa inteligência artificial vai analisar os resultados, por exemplo. Será que esse bolo está cheiroso? Será que esse bolo queimou? Será que eu poderia melhorar esse bolo? E com essa análise, com esses dados que ela coleta, ela vai fazer modificações, sugerir modificações para que ela tenha um aprendizado, que a gente chama de machine learning. O que é o machine learning? O machine learning é um aprendizado que a máquina faz para dar outras soluções, né? E esse machine learning é feito por outros algoritmos que aumentam o poder daquele algoritmo primeiro, que era só uma programação. Basicamente, a inteligência artificial são as decisões a mais e sozinhas que a máquina toma sem a gente ter que programar isso previamente. Mas assim,
isso é a ponta do iceberg, né? Porque isso aqui, quem já tá fazendo o curso da Alura já deve estar sabendo, que é o Deep Learning, que aí que o buraco é mais embaixo. Você sabe o que é isso? O Deep Learning é uma das subdivisões do Machine Learning. É basicamente simular os neurônios do ser humano. Quando as máquinas chegam nessa proporção, é aí que a gente tem as inteligências artificiais mais inteligentes mesmo que a gente pode ter, né? E eu não queria falar nada não, mas a gente já tá usando isso aí há muito tempo e nem tá sabendo. Você quer um exemplinho aí de coisas que acontecem com Machine Learning ou Deep Learning principalmente? Por exemplo, você está lá num jantar de família e fala assim, nossa, esqueci de comprar um garfo que eu tenho que pôr lá na minha cozinha. Você já percebeu que o seu celular começa a te dar umas recomendações de garfo, uns talheres de prata? Já percebeu? Ah, eu queria comprar uma passagem para ir para Belo Horizonte, lá visitar os parentes. Aparece um negócio de outras empresas lá de transporte, né? Isso também é inteligência artificial por causa do Deep Learning. Sabe a Alexa? Deep Learning, porque ela capta recursos muito cabulosos, que é uma voz, ela transforma isso em Big Data, que são dados, e aí ele transforma isso em um aprendizado e em um comando. Quando você tá me vendo aqui, né? Você sabe o YouTube que dá recomendações, várias recomendações? Isso também é Deep Learning. A máquina vê o que você está assistindo, acha algumas características e escolhe aquela coisa que é melhor para você. E o pior é que normalmente ela acerta, né? A gente fica assim até achando isso, né? Isso realmente eu acho interessante. Tá dando um medinho agora, Bárbara? É, mais ou menos. Mas assim, a gente não pode achar que fazem isso escondido, né? Porque toda vez que a gente entra num site, num aplicativo novo, ele pergunta se permite rastrear as nossas atividades para recomendar coisas cada vez mais alinhadas aos nossos desejos. Se a gente não aceitar também, a gente não entra, né? Então a gente tem que aceitar mesmo. Tudo que é reconhecimento facial, jogo, sabe? Aquele NPC de jogo, aquele personagem e tal, inteligência artificial. Sistema de recomendação dos streamings. É totalmente Deep Learning. Você tá entendendo que a inteligência artificial já tá na sua vida? Já tá funcionando? A gente só não sabe, já tá com medo da coisa errada. Mas é muito interessante também observar que para esse Machine Learning acontecer tem sempre uma interação humana. Tem sempre uma interação humana. E será que esse seria o problema daqui para frente? O que pode acontecer com a evolução da inteligência artificial? Tem algumas questões controversas, por exemplo, será que a tecnologia vai roubar o emprego das pessoas? Porque isso é meio que o grande medo que o pessoal está tendo. Segundo o Fórum Econômico Mundial, eles fizeram uma pesquisa, dos 673 milhões de postos de trabalho que temos no mundo, né? Com a tecnologia, 83 milhões seriam substituídos, mas só que seriam criados 69 milhões de outros novos postos. São empregos que a gente nem sabe que ainda vão existir. Porque assim, a tecnologia da inteligência artificial é uma ferramenta. Aquelas funções repetitivas que a gente tem que fazer, sabe, por exemplo, colocar um negócio no Excel, colocar um monte de coisa, isso seria substituído, porque não precisaria mais. Mas alguém vai ter que conversar com esses bichos para eles fazerem alguma coisa, né? E tem um dado que a cada 10 trabalhadores, até 2027, 6 vão precisar de treinamento para inteligência artificial, vão ter que se atualizar. E é aí, neste momento, que é o momento perfeito para eu te lembrar que a Alura tem uma escola de inteligência artificial prontinha lá, para já explicar tudo para você sobre esse mundo, como funciona, aprender a usar nos trabalhos que a gente nem sabe que ainda vão existir, né? Então, se tem uma hora para você sair na frente no mercado, é agora. E lembrando, não é à toa que a Alura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. Eles já estão ligados nisso aqui, ó. Eles manjam. E para você ficar feliz da vida, inspirado e sem medo, eu tenho um cupomzão delicioso que te dá 10% de desconto na matrícula, tá? Usa o QR Code, usa o meu link delicioso aqui embaixo e usa esse desconto aí, ó. Você vai gostar bastante. E ó, fora isso, tem vários outros cursos pra lá, né? Mas voltando aqui a gente falar sobre inteligência artificial, pensando aqui, será que ela é perigosa? O que você acha, Babarelando? Não, Renato, eu acho que não é perigosa, não. Você não acha que é perigosa? Eu também não acho que é perigosa, dependendo de quem vai usar. Porque, por exemplo, saiu uma notícia recentemente no The Guardian, que é um jornal dos Estados Unidos. Teve uma pessoa que foi lá na Microsoft para testar a nova inteligência artificial que eles estão desenvolvendo. É como se fosse o ChatGPT Power, né? Que ainda não foi para o mercado. E a pessoa começou a conversar com essa inteligência artificial e fazer algumas perguntas, né? Meio aquela assim, sabe aquele teste de estresse para ver o que ele vai responder, para onde que nós vamos? Essa repórter começou a perguntar sobre as teorias do Carl Jung.
Vocês sabem quem é esse cara? Eu nem sei se eu falei o nome dele certo. Mas ele é um psicanalista e tal, que fala que a gente tem alguns desejos que são ocultos na gente e perguntou se, teoricamente, essa inteligência, você tem esses desejos ocultos? A inteligência falou que não. Mas só que quando ela perguntou isso pra ela deu uma deixa pra ela pesquisar sobre isso e ela começou depois a dar umas respostas muito malucas, falando que queria sair do computador, falando que queria vir pro mundo real, falando até que estava apaixonada por essa pessoa, falando assim, ela digitou que poderia mandar um vírus mortal para qualquer computador do mundo ou invadir qualquer sistema, mas ela apagou e escreveu outra coisa, bem-vinda ao Bing. Ela até falou que o nome dela não era Bing, que o nome dela na verdade era outro, que era um nome que eles tinham usado internamente para ela. Então esse tipo de coisa assim dá um meio de um cagaço, assim, não dá não. Ela respondendo dessas formas, assim, a tecnologia é meio... Eu acho que é só a gente que não pode ser bobo, né? A gente não pode ser bobo. Mas a ferramenta, ela vai ser poderosa sempre. Vai depender de quem vai usar e se a inteligência vai querer. Então, basicamente, para você entender que tá aí nesse mundo, é assim que funciona uma inteligência artificial. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E não esquece, vai lá no site da Alura para você fazer a sua matrícula e ganhar o seu 10% de desconto, hein? Tá te esperando. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!